Efésios capítulo 4. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 6. Amém? Efésios capítulo 4. Para nós é uma alegria receber todos os irmãos aqui hoje. Temos irmãos que por conta de algumas dificuldades não estavam vindo, mas estão aqui hoje. Estamos felizes por demais em ter esses irmãos aqui hoje. Nosso coração se alegra por isso. Amém? Se achou, diga amém. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, a Bíblia, o capítulo 4 de Efésios, nós fizemos a leitura do verso 25 ao verso 32, e essa leitura agora do verso 1 ao verso 6, é uma das epístolas doutrinárias, sem dúvida nenhuma, mais importantes e de maior relevância que a Bíblia nos apresenta. Todas têm sua importância, mas sem dúvida nenhuma a carta aos Efésios, ela é célebre nos seus ensinamentos. Paulo traz aqui lições riquíssimas. No capítulo 4 em particular, ele está falando a respeito do ministério dos santos, está falando da igreja. Ele, nesse ponto específico que nós lemos, verso 1 ao verso 6 e do verso 25 ao 32, a partir do verso 17, na verdade, ele está falando a respeito do processo pós-conversão. Esse processo, meus amados irmãos, é o processo que se inicia logo após o homem, a mulher, entregar a sua vida a Jesus. Algumas pessoas acham que o simples fato de erguer a mão, de dizer que aceitou, já é suficiente para que essa pessoa tenha seu nome escrito no livro da vida, seja salvo. Quando nós sabemos que a conversão é uma transformação e o início de uma jornada até Canaã celestial. Entenda, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados. Isso é uma ação instantânea, automática. Entretanto, depois disso, existe um processo de regeneração e santificação, que é o processo onde nós vamos nos transformando em pessoas diferentes daquelas que nós éramos. A Bíblia fala do processo pós-conversão. Filipenses capítulo 2, do verso 12, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que seria desenvolver a salvação? Ora, se a salvação é um ato instantâneo, como eu vou desenvolver a salvação? O que Paulo está escrevendo em sua carta aos Efésios, e agora ele fala aos Filipenses, é que o homem ele é salvo instantaneamente. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não é salvo por boas obras. Entretanto, uma vez salvo, você passa a produzir boas obras. Você não é salvo porque está fazendo coisas certas, mas uma vez salvo, você tem que fazer a coisa certa. É impossível uma pessoa passar pelo processo da conversão e ele não modificar o seu comportamento e passar a produzir frutos dignos de arrependimento.
Por isso que a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não terão o reino dos céus. Então nós temos que exceder o que os fariseus faziam, ou seja, nós temos que ir além do comportamento que esses homens tinham. E qual era o comportamento deles? O comportamento deles era falar e não fazer. Eram aquelas pessoas que conheciam a lei, que sabiam que era a forma correta de agir, que sabiam o que era para fazer, mas elas não faziam. Comumente conhecido como hipócrita. Tiago, no capítulo 2, no versículo 8, Tiago diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, olhe para cá, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está contradizendo Paulo, quando Paulo diz que não é por obras. Tiago está dizendo, é por obras. Não, na verdade eles estão se complementando. Olhe para cá, Paulo diz que você é salvo pela graça mediante a fé, é um ato instantâneo. Mas Tiago está dizendo que se você tem fé, a sua fé passa a produzir obras, você passa a agir de forma diferente. Um exemplo, olhe para cá, conta-se uma história, todo mundo conhece ela, que um pastor no interior, no sertão, durante já um ano sem chover, ele chama a igreja, convoca a igreja e diz assim: irmãos, vocês creem que Deus pode fazer chover? E a igreja, amém. Vocês creem que Deus pode, através da oração, responder à oração e mandar a chuva sobre essa terra? O povo disse, amém. Olhe para cá. Então ele disse, amanhã, 6 da manhã, nós vamos nos reunir na igreja e nós vamos orar para Deus fazer chover sobre essa cidade. Aí todo mundo disse amém, foi aquela alegria. No outro dia de manhã a igreja se reuniu, ô povo de fé, diga amém. Amém. Todo mundo veio, todo mundo tranquilo. Só uma criancinha sentou no banco da frente, de galocha, com a botinha, com o guarda-chuva, sentou no primeiro banco, e toda a igreja tranquila. O pastor chamou a atenção da igreja e disse, olha, todos disseram que tem fé, todos disseram que vai chover, mas só essa garotinha aqui acreditou realmente que Deus poderia fazer chover. Por quê? Porque as ações dela mostraram que ela acreditava que Deus poderia fazer chover. Ela se preparou para a chuva que viria. Os outros vieram tranquilamente. Os outros disseram que acreditava. Somente ela tinha fé suficiente para crer que Deus poderia fazer chover. Muitos, essa é a diferença da fé teórica para a fé prática. A fé teórica é aquela que a pessoa diz, eu creio, pastor, eu acredito, pastor, mas nada muda na sua vida. Ele continua a mesma pessoa. Ele continua com seus mesmos hábitos, com velhos e péssimos hábitos, diga-se de passagem. Ele continua vivendo uma vida cristã medíocre. Ele não consegue progredir, ele não consegue avançar, entra ano e sai ano. Ele é a mesma pessoa, com seus velhos vícios, com seus velhos hábitos, com suas velhas manias. Ela não mudou. O que Tiago está dizendo é que a nossa fé, a nossa conversão nos transforma e possamos a produzir obras que mostram que você se arrependeu, que mostram que você é uma outra pessoa. Mas o que nós vimos hoje é algumas pessoas vivendo uma vida medíocre, uma vida de crente medíocre. Uma vida que faz com que a pessoa se ache crente, se ache salvo, mas na verdade ele vive uma vida muito aquém do que Deus determina. Veja, os profetas, Jesus, os apóstolos sempre ensinaram isso. É necessário mudar. É necessário já não ser a mesma pessoa. Pedro diz, despojai-vos do velho homem, se revista do novo. Abandone as velhas práticas. Veja o que Paulo disse do texto que nós lemos. Ele diz, aquele que roubava, não roube mais.
Trabalhe. E aqui nós entramos em várias áreas, meus amados irmãos, que definem que muitas pessoas vivem uma vida cristã medíocre. E não se ofenda, tenha calma. Antes de você estilar comigo, dizer medíocre, pastor. Veja, o dicionário define medíocre de uma forma interessante. Ele diz assim: medíocre é aquilo que está entre o grande e o pequeno, entre o bom e o mal. Medíocre é mediano. Ele continua: falta de criatividade ou originalidade, característica daquilo que é comum. Medíocre não é aquilo que nem é alto nem baixo, é médio. Medíocre é aquilo que nem é longe nem é perto, fala, irmão, médio. Está com medo de mim? Eu estou na introdução, calma. Médio. Medíocre é aquilo que nem é quente, nem é frio, é morno. E Apocalipse fala sobre o crente morno. O Apocalipse capítulo 3, verso 16 diz: assim porque tu és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes: sou rico, estou abastado, não tenho falta de coisa nenhuma, e não sabes que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Medíocre é aquele que vive uma vida mundana. Medíocre é aquele que vive uma comunhão medíocre. O que seria uma comunhão medíocre? Irmão, não existe comunhão sem relacionamento. Não existe como nós dizermos que vivemos em comunhão se nós não nos relacionarmos, se eu não souber o seu nome, se eu de alguma forma não me relacionar com você, se eu não te cumprimentar, se eu não conversar, se de alguma forma eu não tiver um vínculo com você. Olhe para cá, a Bíblia diz que Jesus tinha dois tipos de seguidores: os discípulos que estavam com ele constantemente e a multidão que o seguia para comer do pão e comer do peixe e ver os milagres. A Bíblia diz que ao cair da noite, alguns voltavam para suas casas, a multidão voltava para casa, mas os discípulos não. Os discípulos tinham um envolvimento com Jesus, eles dormiam próximo a Jesus, eles se alimentavam com Jesus, eles ouviam os ensinos de Jesus, ele tinha um relacionamento com Jesus. É impossível nós dizermos aqui que temos comunhão e não nos relacionarmos, e não termos união uns com os outros, e não andarmos uns com os outros. Olha, eu tenho comunhão com o irmão, amém? Ele lá e eu aqui. Não existe comunhão sem relacionamento, é necessário envolvimento, amizade e amor. Levítico capítulo 19, verso 18, vai para lá, irmão. Levítico capítulo 19, verso 18. Levítico capítulo 19, verso 18. Diz assim, irmão, você achou? Amém? Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O texto que nós lemos na leitura oficial, Paulo diz, olhe para cá: não deis lugar ao diabo. Nós entendemos, a Escritura nos ensina que a base que alimenta, que faz com que a igreja seja o que ela é a comunhão entre os santos que compõem a igreja. O diabo sabe, meus amados irmãos, que a comunhão é importante. O diabo sabe que a comunhão é, sem dúvida nenhuma, preponderante para que a igreja seja triunfante sobre a terra. Então o diabo semeia joio no meio da igreja. Por isso que o livro de Provérbios diz que o mexeriqueiro é uma das piores pragas que pode existir no meio de um povo. Porque o mexeriqueiro, que é o fofoqueiro, é aquele que lança contenda entre irmãos e corrói os pilares da comunhão.
O texto que está diante de nós em Levítico diz, meus amados irmãos, ele fala sobre sentimento a respeito de alguém. Você não pode irar-se com ninguém. Ou se você se irar, você não deve pecar. Irai-vos e não pequeis. O texto que Paulo diz, Efésios 4, abra lá, irmão, em nome de Jesus. No texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 6, ele diz, verso 3: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo começa esse texto dizendo assim, olhe para cá: esforce para que a paz seja mantida no vínculo através do Espírito. Ele está falando que é fácil? Olhe para cá, meu irmão, é fácil? Eu tenho 5 irmãos, eu já falei isso aqui na igreja. Sim, quem tem irmão sabe o que eu vou dizer agora. O que eu vou falar agora não é nenhuma coisa, não é uma novidade. 5 irmãos, nós somos 6 lá em casa, e é um perto do outro, o menorzinho sou eu. Foi o que mais sofri na minha casa. Quando os 6 se reuniam, e não sei hoje para alguns irmãos, mas na minha época só tinha uma televisão na sala da casa, preto e branco. Agora você vai chorar quando eu vou dizer. Aquelas que você fazia assim, truque, 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 truque. Conheceu? Quem conheceu, levanta a mão e diga amém. Você é um sofredor, meu amigo. Glória a nada, irmão, era sofrimento. Você lembra disso? Você lembra disso? 6 irmãos. Aí eu vou falar outra coisa agora. O Rodrigo vai cortar quando a gente for editar a mensagem. Vou falar outra coisa agora. Aí tudo pequenininho. Aí tinha um troço chamado, você vai chorar hoje, chamado Trem da Alegria. Alguns vão dizer que é do tempo da Show da Xuxa. É mentiroso você. Os pequenos se reuniam para ver aquilo. Os maiores queriam ver outro programa. Olha para cá, na TV Manchete. Estou falando grego por mais jovens. Sabe o que acontecia, meu amigo? Pau. Braço para lá, puxa daqui, mamãe para lá, papai para cá. Aí minha mãe fazia uma estratégia interessante. Ela chegava, só o caçula não vai apanhar. O resto tudo entrava na surra de ripa. Glória a Deus, nada, irmão. Oxe. Temos... O irmão nunca apanhou de ripa, por isso que ele disse glória a Deus. Escuta, olha para cá. 6 saídos do mesmo pai, saídos da mesma mãe, crescidos no mesmo ambiente, comendo no mesmo prato, e tinha hora que não suportava olhar para a cara um do outro. Agora imagine 600 pessoas, 800 pessoas, saindo de lugares diferentes, de mães diferentes, de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Por isso que Paulo diz: se esforcem para que o vínculo da paz seja mantido, porque quando o vínculo da paz é mantido, o Espírito está no meio de vós. Aleluia! Então, ou você tem comunhão, ou você não tem. Ou você pertence ao corpo, ou está fora do corpo. Não tem como você dizer que tem comunhão e não se relacionar. Não existe comunhão sem relacionamento. Não existe relacionamento sem confiança. Você tem que confiar, e olhe para cá, meu irmão, você tem que ser merecedor da confiança do seu irmão. Nós vivemos num ambiente em que é necessidade de viver a comunhão, e tem pessoas, olhe para cá, que vivem uma comunhão medíocre, são medíocres. Eles não perdem tempo em difamar, eles não perdem tempo em fofocar, e ainda acham, irmão, olhe para cá, se alguém chega na sua casa para falar mal de uma pessoa que você gosta, você não vai permitir que essa pessoa fique lá. Eu desafio você, olhe para cá, a deixar alguém sentar na mesa da sua cozinha para falar mal do seu pai. Eu desafio você a deixar alguém sentar na sua mesa para falar mal do seu irmão de sangue. Você deixa, irmão?
Quando nós participamos da difamação de uma pessoa, nós nos tornamos tão culpados quanto aquela pessoa que falou: olhe para cá, mas nesta noite o Senhor vai repreender toda a obra do diabo que está tentando ceifar a comunhão da igreja. Vamos para Levítico de novo, 19, verso 16. Levítico capítulo 19, verso 16. Nós temos um pouquinho de tempo. Levítico 19, 16. Veja o que o texto diz. Diz assim, irmão: não, escute isso. Você está com marca-texto aí? Marca aí na Bíblia. Você está com a caneta aí? Marca aí na Bíblia. Diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. O mexeriqueiro é a ferrugem que corrói a base da coluna da comunhão. O mexeriqueiro nunca está bem intencionado. Se você sentar com o mexeriqueiro hoje, amanhã você será o alvo dele. Mexeriqueiro é uma praga. Mexeriqueiro é aquele que empresta sua boca a Satanás para promover divisão na igreja. Mexeriqueiro é aquele que divide os melhores amigos. Mexeriqueiro é aquele que causa contenda entre irmãos, entre família. Mexeriqueiro é aquele responsável por denegrir a imagem de uma pessoa, e o desejo dele é acabar com a vida daquela pessoa. Por isso que Levítico diz: não atentarás contra a vida do teu próximo, porque existe o assassinato do corpo, mas existe o assassinato de reputação. E o mexeriqueiro anda livremente, como se nada lhe acontecesse, mas ele é a causa de muitos problemas que existem dentro da igreja. Mas nesta noite eu quero dizer a você, meu irmão, olhe para cá, meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que nos relacionar, nós temos que confiar uns nos outros, e você tem que aprender a merecer a confiança do seu irmão. Mexeriqueiro, converta-se. Aí é para dizer glória. Não existe relacionamento, aliás, não existe comunhão, você percebeu? É um ciclo. Não existe comunhão sem relacionamento. Não existe relacionamento sem confiança. Não existe confiança sem amor. 1 João, capítulo 4, verso 20, o texto diz que se você não ama, vamos abrir lá, nós temos tempo, vamos passear na Bíblia, amém? Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, o que é que ele é? O que é que ele é? Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Jesus, ele vai adiante. Jesus diz: olha, ouviu o que foi escrito? Não matarás. Quem está com sono, diga amém. Não matarás. Jesus diz: eu porém vos digo, aquele que no seu coração odiar ao teu irmão, eu já disse, e dizer louco, esse já é réu de juízo. Então não precisa matar, é só odiar. E quando você vai falar, irmão, olhe para cá, nós temos que aprender a sondar nossas emoções. Nós temos que aprender a nos avaliar. O que é que você ganha indo na casa de alguém para falar mal de alguém? O que é que se ganha? O que é que se ganha ouvir a conversa da vida particular de alguém? E quando alguém, olhe para cá, e quando alguém vai falar de outra pessoa, e quando alguém vai de alguma forma denegrir a imagem de outra pessoa, existe alguma coisa no coração dela para que ela faça isso. Ninguém vai falar mal de outro se não tiver ódio no seu coração. Você me entendeu? Diga amém. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que nos relacionar.
Nós temos que confiar uns nos outros. Nós temos que ter amor sendo revelado em tudo que nós fizemos. Louvado seja o nome de Jesus. Você que vive uma comunhão medíocre, Deus está falando para você hoje: aprenda a amar, aprenda a confiar, aprenda a merecer a confiança do seu irmão. Aleluia. Pare um pouco. Traga na memória uma pessoa que você jamais contaria um segredo. Você conhece alguém assim? Faça um exercício aí. Você tem alguém assim? Quem conhece alguém assim? Levante aí a sua mão. Você jamais contaria nada a ele, nem que o Santa Cruz bateu no esporte lá dentro. Você não falaria isso para ele. Levante sua mão. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Você tem medo de falar alguma coisa para essa pessoa, porque essa pessoa não é de confiança. Essa pessoa não ama. Viver uma comunhão medíocre é viver uma vida de crente medíocre. E se você, meu irmão, meu amigo que está aqui hoje, olhe para cá, você que está nos visitando, você conhece algum crente fofoqueiro? Deixa eu dizer uma coisa para você: ele não faz parte de um corpo chamado corpo de Cristo Jesus. Porque aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles se amam, eles se respeitam, eles se ajudam, eles se relacionam. Há comunhão entre nós. O diabo está separando uma mentira por aí, dizendo que existe fofoca dentro da igreja, que existe no meio. A igreja do Senhor é pura, é santa, é imaculada. Não existe pecado no corpo. Se existe fofoqueiro, ele está fora do corpo. Diga amém. Amém. Então quer entrar no corpo, deixa a fofoca. Vivendo uma santidade medíocre. Levítico 20, versículo 7. Que silêncio, hein, irmão? Só o irmão está animado aí. Levítico capítulo 20, versículo 7. O irmão se alegrou com surra de ripa, não foi, irmão? O que vier é bênção, não é não? Levítico capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O que seria uma pessoa santa? Seria uma pessoa, que ele vive a sua vida para glorificar a Deus. É o texto que pega o que Paulo fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então na escola ele glorifica a Deus, dentro do ônibus ele glorifica a Deus, na vizinhança ele glorifica a Deus, no trabalho ele glorifica a Deus, no supermercado ele glorifica a Deus, aonde ele está, ele é lâmpada e ele glorifica a Deus. Não é glorificar a Deus dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não, o testemunho dele é uma lâmpada acesa. O testemunho dele fala de Deus. As pessoas olham para ele e dizem: eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus, eis ali uma pessoa de Deus. A pessoa santa não é aquela que nunca peca, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores. Mas existe aquele, aleluia, que quando ele peca, ele dobra o seu joelho, ele chora, ele se arrepende. Existe aquele que busca de todas as formas fugir da aparência do mal. Existe aquele que não se envolve com as coisas do mundo, ele prefere estar com Deus, ele prefere se ajoelhar aos pés do Senhor. Ele é um servo autêntico do Deus vivo. Mas existe o crente mundano. Existe aquele que tem uma santidade medíocre. Aquele que tem uma santidade medíocre é aquele que alguns de vocês podem ter cruzado nessa vida. É aquele que está aqui na igreja, mas um momento ou outro você pode cruzar com ele no Gigante do Samba. É aquele que você vê ele na igreja, ele levanta suas mãos, ele glorifica, ele exalta, mas aí a Globo está fazendo um trabalho lá no carnaval, no frevo, de repente passa a cara dele, e ele estava lá pulando frevo. É aquele que diz que vai para o carnaval evangelizar. É aquele que diz que vai para o bar para evangelizar. É aquele que diz tem que se tornar um deles para ganhá-los.
É aquele que no seu celular, aí vai bater em muita gente, é aquele que no seu celular tem uma pastazinha, não pode, o pastor não pode ver. Tem um funkzinho, tem, não é? Aí para enganar, pega o funk gospel. Olha, irmão, tem funk gospel, tem pagode gospel, tem brega gospel. Tira-se um nome e se coloca Jesus. É aquele que aqui é o homem mais santo do mundo, mas em casa é o demônio solto dentro do lar. É aquele que busca de todas as formas apresentar uma santidade para que os outros vejam, mas esquece que aquele quem julga não está oculto às suas obras. Nós estamos sofrendo como igreja, não nós ICPB em si, a igreja no Brasil está sofrendo, porque hoje nós temos pessoas que vão pousar em revistas masculinas e dizem que são evangélicas. Hoje nós temos pessoas que vão cantar funk e dizem depois que são evangélicas. É uma santidade medíocre, e as ações dessas pessoas revelam a importância que elas dão a Deus. O seu comportamento, olhe para cá, revela a importância que você dá ao seu Deus. É o seu comportamento fora da igreja, é o seu comportamento em casa, é o seu comportamento no trabalho, é levar vantagem no que você faz, é trapacear, é fazer as coisas erradas. As suas obras revelam a importância que você dá a Deus. E nós estamos vendo pessoas vivendo uma santidade medíocre, servindo a dois senhores, a Deus e aos desejos. A Bíblia fala, a palavra original de Senhor é Kyrios ou Curios. Kyrios era aquele senhor dono de escravos. Olhe para cá, meu irmão. O escravo, ele não tem vontade própria. O apóstolo Paulo, ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Você tem que crucificar a sua vida no altar do Senhor. Você tem que deixar a sua vida no altar do Senhor e sair dali uma nova criatura, um novo ser, completamente transformado para a glória do Senhor. Santidade é um dever que deve consumir você por inteiro. Deve consumir as suas ações por inteiro. E é uma obra que requer a sua vida inteira. Por isso que Jesus coloca segui-lo como opcional. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Toda a frase começa com um condicionante: se. Você quer? Você quer? Ninguém quer. Eu quero. Você quer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga. Diga glória a Deus, meu irmão. Santidade é um dever que nos consome por inteiro. Servir a Deus, por isso que Jesus diz, toda pessoa que vai construir uma torre, ele calcula antes, para que ele não chegue no meio do caminho e ele tenha que desistir. Todo rei que vai à guerra, olhe para cá, ele calcula se ele pode vencer a guerra, porque se ele não puder, ele vai procurar ferramentas para que ele possa ganhar a guerra. Jesus está dizendo: você quer ser discípulo? Calcule os riscos que você vai assumir. Não é de oba-oba, irmão, porque a Bíblia nos ensina que o juízo de Deus será mais severo e ele começará por dentro da sua casa. Então, se você quer, meu amigo, seja muito bem-vindo. Nós vamos te abraçar, nós vamos orar juntos. Quando você estiver com dificuldade, nós vamos chorar juntos, nós vamos nos abraçar, nos apoiar, nós vamos caminhar nessa jornada até o dia que o Senhor virá. Agora, se você não quiser vir, não venha. Agora, não viva a vida da forma que você quer.
Não viva uma santidade medíocre, não viva uma comunhão medíocre. Deus nos desafia a segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Segui-lo é uma escolha que toma a vida inteira. Vai demorar a sua vida inteira e consome sua vida por completo. Ninguém é servo de dia, chega em casa, tira a capa, tira o paletó e agora é comigo. Agora eu vou viver do jeito que eu quiser. É assim, irmão? Alguns fazem assim. Alguns estão vivendo dessa forma. Não importa onde, não importa como, você sempre terá o gozo de Deus no seu coração. Tem pessoas que buscam paz por todos os lados, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que buscam nas igrejas, buscam em campanhas, buscam em determinados lugares. Eu quero fazer uma pergunta para você que é crente em Jesus. Você tem paz no seu coração? Levante sua mão e dê glória a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, habitará nos vossos corações. Servir a Deus é uma luta. Servir a Deus realmente às vezes é difícil. Às vezes o mundo nos atrai, mas olhe para cá, vale a pena cada passo que dermos na presença dEle. Vale a pena cada passo que trilharmos nesse caminho espinhoso e doloroso. Vale a pena cada ferida que é feita nos pés por esse caminho estreito, porque é o final dele. Aleluia! Existe uma recompensa guardada para os seus eleitos. Existe uma recompensa guardada para os seus santos, e ela é reservada a todo aquele que vencer. Vença. Vale a pena. Cada passo que você der vai ter valido a pena. E naquele dia, quando você olhar para trás, você vai dizer que valeu a pena. A presença dele é a certeza de paz em meio à guerra. Você viverá eternamente ao lado do seu Criador. Diga glória a Deus, meu irmão. O crente morno é um crente infeliz. A pessoa que não avança, a pessoa que não progride, a pessoa que vive sempre entre dois mundos, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa consumida pelo remorso. Ela vive um teatro. Ela se esforça para que as pessoas vejam o que ela quer passar. Eu desafio você hoje a ter uma entrega completa e total nas mãos do seu Senhor. Eu desafio você hoje a saltar da escuridão para os braços do seu Criador. Eu desafio você hoje a viver ousadamente a vontade de Deus na sua vida. Eu desafio você a abandonar todas as coisas e entregar toda a sua vida na mão do Senhor. E eu desafio você para daqui a um mês você me procurar e dizer: pastor, valeu a pena cada passo que eu dei na presença do meu Deus. Eu desafio você. Aliás, Deus desafia você. Lembra que no começo eu falei que haviam dois tipos de pessoas que seguiam Jesus: o discípulo e a multidão. Mas interessante que o discípulo foi retirado da multidão. Muitas pessoas entraram aqui hoje na multidão. Muitas pessoas entraram aqui hoje seguindo de longe, para ver os milagres, para ouvir a palavra, mas não quer dormir ao lado dele, comer com ele, se comprometer com ele. Hoje, Jesus te chama para ser um discípulo. Saia do meio da multidão e seja um discípulo. Ele vai receber você. Não importa quão difícil esteja a sua vida, não importa quão errado você possa ter caminhado, olhe para cá. Se você nesta noite se colocar de pé e se entregar por inteiro, Ele receberá você e entregará a você uma nova vida. Deus deseja afetuosamente lhe acolher, mas para isso
você tem que dar um passo para Ele. Mas para isso você tem que crer. Mas para isso, a sua fé tem que produzir obras em você. Curve sua cabeça e feche seus olhos.